Muito bom dia, muito bom dia. Que Deus abençoe poderosamente. Eu estou iniciando aqui mais um momento de palavra para abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Eu vou estar lendo aqui do verso 4 a seguir. Enquanto isso, eu vou dar um tempinho aí para você encontrar o texto e já peço uma licencinha para mim tomar aqui o meu chocolate. Oh, glória! Essa xícara aqui também é um vaso mais frágil, né? Tomar cuidado aí. Esse chocolate aqui não é lá da fábrica de chocolate não, mas também é bom. Vamos lá para a meditação da palavra. Jeremias capítulo 1, verso de número 4 a seguir. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Glória a Deus. Aqui o profeta Jeremias está testemunhando, né? Ele está nos entregando o seu testemunho, a forma que ele recebeu a chamada de Deus para o ministério da pregação da palavra, né? Um ministério profético, aonde ele iria liberar a palavra profética, a profecia, a palavra de Deus. Mas ele deixa bem claro aqui como ele se sentia antes da chamada, antes dessa palavra entrar no seu coração. Ele se sentia uma pessoa incapaz. Ele se sentia alguém que veio a esse mundo sem nenhum propósito. Alguém que está aqui por estar. É uma obra do acaso, né? Eu tô aqui. Deixa a vida me levar, né? Não sei o que eu tô fazendo aqui não. Vamos levando, né? A arma mais poderosa que existe nesse planeta para tirar o ser humano dessa situação.
A arma mais poderosa que nós temos se chama a Palavra de Deus. Jeremias estava lá, se achando um zero à esquerda. Ele estava lá se sentindo tão pequeno, se sentindo um nada, um ninguém. Sabe aquele zero à esquerda? Mas a palavra do Senhor chegou até ele. Assim como a palavra do Senhor está chegando para mim. Assim como a palavra do Senhor está chegando para você. E quando a palavra chega, ela causa dentro do ser humano um avivamento. Envia aquela chama, aquele fogo, aquela presença do Espírito Santo. E o ser humano que se sentia um nada, se sentia um zero à esquerda, agora ele ouve a palavra do Senhor que diz assim: ei, rapaz, quando você era uma substância informe, que você estava lá dentro do ventre da sua mãe, em processo de formação, aleluia, ali eu já te conhecia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E ali eu já tinha um projeto, um plano na sua vida. Você não é fruto do acaso. Você não nasceu por causa de um erro, de uma falha. Não. Deus está no controle de todas as coisas. E lá no ventre da sua mãe, Deus já tinha um projeto, um plano contigo. Cabe ao ser humano crer ou não. Se você acreditar que você é um zero à esquerda, que você não vai chegar em lugar nenhum, que você veio a esse mundo só para preencher espaço, só para ser mais um número, é triste, mas é exatamente isso que você vai ser. Porque tudo acontece através da visão, da fé que o ser humano tem acerca da sua própria vida, dos passos, da sua missão aqui nessa terra. Tudo é através da fé. E o justo viverá pela fé. E Jeremias está aqui contando o seu testemunho. Olha, antes da palavra chegar, eu me sentia assim, assim e assim. E a prova disso está aqui no verso de número 6, né? Quando Deus fala para ele que iria entregar ele para as nações como profeta, ele fala: então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar. Olha aqui o entendimento do profeta, do homem de Deus. Olha a visão.
antes da palavra chegar. Não, Senhor, não, Senhor, o Senhor errou de endereço. Não, não é eu, não. Ah, o que é isso? Eu? Eu não sei falar. Eu? As nações? As nações? O mundo inteiro? Não. O senhor está enganado. Não sou eu, não. O senhor bateu na porta errada. Eu não sei nem falar. É a situação que estava o profeta. Que até então ele nem se enxergava como profeta. É. E ele continua aqui, ó. Eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Jeremias era uma criança aqui? Não, ele já era um homem adulto. Mas a visão dele, o entendimento dele, a forma que ele se enxergava, era tão pequeno que ele se via incapaz, como se fosse uma criança. Eu não tenho capacidade, Senhor. Se nós formos olhar para a visão do homem, qual que é a expectativa que um homem tem quando ele vai procurar alguém de confiança, né? Para colocar na sua empresa, colocar nos seus negócios. Ele procura uma pessoa que tem um bom currículo, né? Deixa eu ver o seu currículo. Você já trabalhou aonde? Você já fez o quê? E a pessoa tem que ter um currículo sensacional, né? E mesmo assim ainda vai ser analisado, né? Porque é assim que o homem vê. Agora Deus é totalmente diferente. Deus olha para alguém que não tem currículo nenhum. Deus olha para alguém, aleluia, que não tem experiência nenhuma. Deus olha para alguém que se sente um zero à esquerda, que não sabe falar, que se sente uma criança. E Deus fala, esse aí, esse que eu vou levar para as nações. Eu sinto a presença de Deus aqui. É esse daí que eu vou chamar para minha obra. Você crê, Jeremias? Tem um plano com você, rapaz. Desde quando você estava lá no ventre da sua mãe, que você era uma substância informe, que você ainda estava em processo de formação. Ali eu já te conhecia. E Deus está falando aqui com você. Deus está falando comigo. É a palavra. É por isso que eu sou apaixonado pela palavra. A palavra é a revelação de Deus para a nossa vida. E Ele está falando, ei, você não veio a esse mundo por acaso, não. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto.
Eu tenho algo lindo, glorioso, grandioso para a sua vida. E eu estou apostando em você. Eu estou acreditando em você. Talvez nem você acredita, mas eu acredito em você. E Jeremias foi impactado com aquela palavra. E no verso de número 7, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aquele que tem um projeto, aquele que tem um plano, aquele que te chamou para trabalhar para Ele nesse mundo. Ele se responsabiliza pela sua vida. E Ele fala, não temas diante das adversidades que você vai enfrentar. Não temas diante das pessoas que vão se levantar contra. Não temas diante daqueles que não vão acreditar que eu te chamei, que eu tenho um plano, um projeto na sua vida. Não temas, porque eu sou contigo para te livrar, para te guardar. Vai ter dias de luta, dias de guerra. No mundo tereis aflições, mas não temas, porque aquele que eu chamo, eu me responsabilizo pela chamada dele. Aleluia. E Jeremias, se você estudar a vida desse homem, você vai ver o quanto que ele foi perseguido, o quanto que se levantaram contra ele, quanto que ele foi amassado, quanto que ele foi moído. Mas a presença de Deus sempre esteve com esse homem, que se sentia uma criança, que se sentia incapaz, mas que realizou uma obra extraordinária nessa terra. A presença de Deus era tão forte na vida dele, mas tão forte que quando Deus desceu na terra, em forma de homem, as pessoas chegaram a pensar que era Jeremias. Jesus reuniu os seus discípulos uma certa vez e eles estavam ali pregando a palavra e Jesus perguntou, olha, vocês estão andando aí, fazendo a obra, o que as pessoas falam de mim? O que as pessoas pensam a meu respeito? E aí os discípulos falaram, olha, tem gente aí achando que o Senhor é Jeremias. O homem que lá no início da sua chamada se achava o zero à esquerda, se achava um nada, um ninguém, um incapaz. E agora estão confundindo ele com o próprio Deus.
Oh, bendito seja o nome do Senhor. O que Deus vai fazer na sua vida é algo que vai ficar marcado. O testemunho vai ser grande. A obra é grandiosa porque o dono da obra é grande. E Ele te chamou. E Ele tem algo contigo nessa terra. Você só não vai viver isso se você não acreditar. Se você crê que você nasceu para ser um zero à esquerda, nasceu para ser um ninguém, que você não vai chegar em lugar nenhum. E mesmo depois da palavra que está sendo liberada para a sua vida, você continua crendo assim, que você não vai ser ninguém, que você não vai chegar em lugar nenhum. É triste, mas é exatamente isso que vai acontecer. Mas se você fizer como fez o profeta Jeremias, pegar essa capa que está nos seus ombros, essa capa do medo, essa capa da insegurança, essa capa que faz você se sentir um zero à esquerda, um ninguém. Alguém que veio aqui só para preencher espaço. Se você jogar essa capa longe da sua vida e você falar como falou Samuel. Samuel sim era uma criança. Quando Deus chama Samuel pela primeira vez, ele era uma criancinha. E mesmo sendo uma criancinha, ele ouviu a voz de Deus e ele disse: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Atitudes totalmente diferentes, né? Um do outro, né? Mas dois homens que deixaram uma história espetacular aqui nessa terra. Um, desde criança, já estava ali na ousadia, na fé, né? E o outro, na fase adulta, né? Se sentindo incapaz, uma criança. Mas quando a palavra veio, ele mergulhou na palavra. Ele disse: Deus me chamou para as nações, então é para as nações que eu vou ir. Aleluia. E Deus tem uma chamada na sua vida. Deus tem uma obra na sua vida. Creia. Toma posse desta palavra. É bom nos sentirmos como uma criança, porque Jesus disse: sejais como uma criança e darás o reino dos céus. Ser como uma criança no sentido de estar na dependência do Pai, no colo do Pai, ali bem juntinho, pertinho do Pai. Tudo que você for fazer, você entende que o seu Pai está ali, Ele está no controle. Aí é bom. Agora, se sentir como uma criança, no sentido de que você não é nada, você não é ninguém, você não vai chegar em lugar nenhum, você não presta para nada, você é um zero à esquerda, aí não. Você é muita coisa porque Deus te chamou. Lá no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano.
Deus já tinha um projeto. É óbvio que você não vai deixar esse ego, né? Oh, eu sou o bambambam, eu sou o cara. Não. Mantenha, sim, um coração de criança quebrantado, que você possa reconhecer que você depende dele, que tudo vem dele, que você precisa, que você necessita dele. Mas entenda que você não veio para esse mundo para ser um incapaz, um zero à esquerda, alguém que não vai chegar em lugar nenhum. Está repreendido isso da sua vida. Eu profetizo sucesso na sua chamada, na missão que você tem para realizar, para fazer nessa terra. Amém? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça que hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deixo aqui um forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima.